Boa tarde, a paz do Senhor a todas e a todos, aqueles que nos assistem também. Hoje, dia 10 de março de 2024, estamos na Igreja Cristã Presbiteriana do Guará, onde esse vídeo está sendo gravado, e nós estamos aqui na igreja, numa aula de escola dominical. Estamos estudando o assunto da pneumologia, e hoje nós vamos entrar na sexta aula desse assunto. É a sexta aula, embora está escrito lá quinta. Não sei, logicamente o erro do digitador. Agora que eu fui ver. Mas enfim, o assunto de hoje é o Espírito Santo e o dia a dia do cristão. Esse é o principal assunto. Recapitulando a aula passada, só para a gente lembrar um pouco o que foi o assunto da aula passada, nós falamos sobre pericorese, né? No final da aula, todo mundo já sabia pegar a palavra, dividir, entender o que significava isso, né? Então, essa expressão pericorese, ela expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma nas outras. Isso é muito interessante, porque a gente fala da Trindade e a gente não... Raramente a gente estuda um pouco a Trindade, que é um assunto bastante difícil de entender mesmo, mas algumas coisas é bom, é interessante a gente destacar e ter isso em mente. Que a Trindade não são três pessoas isoladas, estanques uma das outras. Pelo contrário, são três pessoas que uma habita nas outras e as outras habitam na uma, numa relação harmoniosa e completa, né? Não é assim, o filho é o filho e o pai é o pai, e um está aqui, outro está ali, não há uma relação entre eles. A pericorese fala exatamente isso, da relação que existe entre as três pessoas da Trindade. E como está colocado aí, trata-se da habitação das pessoas da Trindade uma nas outras. Cada pessoa está nas outras e cada pessoa se dá completamente às outras, sem deixar de ser ela mesma. Olha que interessante essa coisa, né? Você se doa completamente ao outro, mas você não deixa de ser você mesmo por conta disso. Por isso que fala que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Os três são Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas nenhum é o outro. Por isso nós falamos, temos um Deus em essência, mas ele subdivide em três pessoas, né? É uma ação dançante, harmoniosa, perfeita entre as três pessoas da Trindade. A gente coloca a palavra dançante aí, até por conta do termo pericorese, que essa parte peri, que significa em volta, ao redor, né? Vocês me desculpem, mas tem um cisquinho na garganta aqui que está difícil. Então, peri, que fala das coisas que estão em volta, daí a palavra periferia, é aquilo que está em volta, cor, de coreografia. Na coreografia vem a dança, vem o movimento, né? E o esis, né, no grego, que vem em palavras, é um sufixo, para palavras que pressupõem ação, né? Então, é uma ação harmoniosa, em movimento, dançante, entre as três pessoas da Trindade. Então, nós concluímos a aula passada afirmando que a nossa relação com o cônjuge e com os demais irmãos, né? Irmã, eu não vou poder chupar a balinha, porque eu falar e chupar a balinha ao mesmo tempo, eu acho que... Obrigado, é uma alternativa boa, mas vai ser difícil chupar a balinha e falar ao mesmo tempo. Então, nós concluímos dizendo que a nossa relação com o cônjuge, e com os irmãos, uns irmãos com o outro, o corpo de Cristo, deve ser uma pericorese perfeita, né? Ou seja, numa relação
de um casal, um deve se dar ao outro completamente, mas sem deixar de ser ele mesmo. Ele não deixa de ser ele mesmo porque ele está se doando completamente ao outro, né? E a mesma coisa com relação ao corpo de Cristo, nós devemos viver numa total harmonia, onde um se doa ao outro completamente, sem deixar de ser ele mesmo. Então, a Bíblia nos fala que, por isso o homem se junta à sua mulher e os dois se transformam em uma só carne. Mas é uma só carne, mas não continuam sendo dois. É o mesmo conceito de Deus. Nós temos um Deus, em essência, e subsistindo em três pessoas, né? Então, vimos as principais heresias lá no começo da era cristã. Se vocês pensarem um pouquinho sobre como é que foi o início da era cristã, foi uma coisa bastante complicada, né? Vocês imaginam o seguinte: não tinha Bíblia. A Bíblia ainda não estava pronta, o cânon não estava definido. E já existia muitos textos. Textos dos apóstolos, textos de outros discípulos, né? E diversos outros textos de pessoas que continuaram, né, divulgando o Evangelho, e cada um vai para um canto e cada um desenvolve a sua ideia. Os apóstolos, né, a partir do segundo século, os apóstolos não tinham mais, já tinham morrido, não tinha a quem eles consultarem. Então pega os escritos dos apóstolos, pega a expressão oral, a divulgação oral, um passando oralmente para o outro a fé cristã, e cada um vai lá escrevendo alguma coisa. Só que em um momento você vê uma proliferação de ideias complicadas a respeito do Evangelho. E muitas delas heresias que foram entendidas como heresia, que nós entendemos até hoje como heresia. E até que, por fim, olha, a coisa está tão complicada que a gente precisa de estabelecer princípios da fé cristã. Não pode cada um, você chega numa igreja, diz que Cristo tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, que ele é 100% homem e que ele é 100% divino. Aí chega em outra igreja e fala, não, Cristo só tem uma natureza, não tem duas. E aí vem aquela complicação. Aí vai em outro local e fala, não, Cristo, ele é uma holografia, ele era uma imagem, ele era um vulto, ele não era carne. E aí vinha um monte de heresias, e aí então se reúnem em concílio e se forma, né, os princípios da fé cristã. Mas nós estudamos no domingo passado o triteísmo, o modalismo, adocionismo, arianismo, monofisismo e nestorianismo, né? São as principais heresias que apareceram lá. Nós falamos sobre cada uma delas, o que cada uma defendia. Na grande maioria, elas negavam a trindade e questionavam a natureza de Cristo, tá? Dentro da linha de que nós somos monoteístas. Se somos monoteístas, não pode ter Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é politeísmo. Falando, peraí, não é bem assim. Nós somos monoteístas também. Nós também somos monoteístas. Mas é que Deus, ele é um em essência e três em pessoa. Bom, falamos isso na aula passada e mostramos que para resolver a confusão que as heresias causavam, a liderança da igreja decidiu convocar vários conselhos para fixar claramente os princípios da nossa fé cristã. Dois dos principais concílios foram o concílio de Nicéia, no ano 325, que no ano que vem faz 1700 anos do concílio de Nicéia. Ele está valendo até hoje, nada foi mudado dele. E o concílio de Calcedônia, que foi no ano 451, que também está valendo até hoje. Então, nesses dois concílios, eles fixaram os princípios da fé e estabeleceram credos, né? Credo de Nicéia, credo de Calcedônia. Eu citei que no credo de Nicéia, se você pegar o nosso inário, lá atrás está escrito o credo de Nicéia. Nós lemos o credo de Nicéia aqui na aula passada e lemos o credo de Calcedônia também, né? Bom, isso para dar um resumo do que foi a aula passada. Agora,
partir daí, vamos entrar na aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e o dia a dia do cristão. Então, na aula passada, nós falamos sobre o Espírito Santo na Trindade, né? A questão da existência, que o Espírito Santo é Deus, faz parte da Trindade, vive com a Trindade, se doa completamente às outras pessoas da Trindade, mas ele não deixa de ser uma pessoa por conta disso, né? Eu vou tentar passar um trechinho, que aliás é um trechinho de um vídeo do pastor Arival, que foi até colocado no grupo da igreja, capaz que vocês vão lembrar dele. Mas ele fala um pouquinho sobre essa questão do Espírito Santo. Vamos ver se dou certo aqui, se passa. É só isso, né? Mas é muito forte, né? É muito forte dentro dessa visão e é impressionante. Hoje em dia a gente vê muito isso e não é que o pastor Arival, ele é um dos que também imagino que deve ter doutorado e deve ter mestrado e doutorado. Não é que ele está contra o aprofundamento do estudo da palavra de Deus. O que ele está mostrando é que só isso não resolve, só isso não é suficiente. Que na verdade, até ele fala que se você começar a entrar muito só pela letra, só pelo estudo, só pelo conhecimento, sem a presença do Espírito Santo, você mata a igreja. E aí ele até, nessa palestra dele, ele mostra algumas coisas muito fortes, dizendo o seguinte: vocês estão esquecendo o Espírito Santo, né? E se não buscarmos a presença do Espírito Santo para que ele conduza a igreja, nós vamos ter igrejas frias, igrejas mortas, igrejas sem a presença do Espírito Santo, né? Então sigamos aí. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele disse aos seus discípulos que enviaria outro Consolador, o Espírito da Verdade, que habitaria em nós. Isso aí, se você quiser conferir, está em João 14, do versículo 16 e 17, né? A partir do capítulo 14, João começa a se despedir dos seus apóstolos, né? E uma das maneiras que ele estava despedindo os apóstolos é dizendo o seguinte: olha, eu estou indo, eu vou ser crucificado daqui um dia, eu vou ressuscitar, mas eu vou embora. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, né? E ele fala em enviar um outro Consolador. E esse outro Consolador, ele é o Espírito Santo. O Espírito da Verdade é o Consolador, é o Espírito Santo prometido por Jesus. Então, todo cristão, remido e lavado pelo sangue de Jesus, tem o Espírito Santo. E este Espírito Santo se relaciona diariamente com o crente. Se nós um dia entregamos o nosso coração, a nossa vida a Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo. Não paire dúvidas sobre a sua cabeça. Será que eu tenho o Espírito Santo ou não tenho? Não, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo se relaciona com você diariamente. Pode ter certeza que ao longo do dia, se você ainda não... Alguma coisa o Espírito Santo vai falar para você, alguma coisa no dia a dia, uma palavra, um gesto de alguém, né? Ele vai estar sempre tentando se relacionar com você. Às vezes nós não observamos, nós não vemos, mas o Espírito Santo está diariamente conosco, está em nós, habita em nós, né? E até tem algumas coisas que é um pouco estranho doutrinariamente, quando alguém, até algumas músicas, fala que nós devemos procurar o Espírito Santo, né? O buscar como se ele não tivesse em nós. Vamos procurar. Não, você não tem que procurar o Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. O que você tem que buscar é que esse Espírito Santo cresça em você. Essa é a busca, é a santificação. Mas não, se nós temos o Espírito Santo, vamos buscar ele aonde?
Ele está em nós. Agora, quem não tem o Espírito Santo é diferente, né? Agora, se nós temos o Espírito Santo, nós devemos buscar o crescimento do Espírito Santo em nós, a nossa santificação. E não achar que não temos, vamos buscar esse Espírito em outro lugar, né? Então, vamos abrir a Bíblia aí e vamos começar a ler. João 14, 26. Eu vou citar alguns textos e alguns deles estão em João, ou a maioria deles está em João, né? Então, João 14, 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, olha a trindade aí, né? Só cortando um pouquinho, né? É Cristo que está falando. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, está Jesus, está o Pai e está o Espírito Santo, nesse versículo aí. Este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito, né? Então, o que é que o Espírito Santo faz? Lembra que o título da lição de hoje é o Espírito Santo e o dia a dia do cristão. Então, uma das coisas que diariamente o Espírito Santo faz conosco, né, ele nos ensina. É o que fala, olha, esse Espírito Santo, esse Consolador que vai ser mandado, ele vos ensinará todas as coisas. Então, se nós temos que aprender alguma coisa, é com o Espírito Santo. É por isso que, comumente, quando eu começo uma aula de escola dominical, que hoje eu não orei, né? Mas para quem me conhece e tem me acompanhado como professor, eu sempre peço ao Espírito Santo que venha em nossa mente, alargando a nossa mente, alargando o nosso conhecimento, o nosso entendimento, porque nós, quando estudamos apenas com esse conhecimento humano, nós não conseguimos ir à profundeza, às profundidades. Então, a gente não aprende aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Por isso que nós temos que sempre pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ensina, me mostra, me esclareça, não estou entendendo isso aqui, me ajuda aqui, né? Então, é o Espírito Santo que ele nos ensina. Eu coloquei aqui, que privilégio nosso. Nosso ensinador, o nosso professor, não é ninguém menos do que o Espírito Santo. Ele que sabe todas as coisas, que nos ensina, nos esclarece, né? É o nosso professor. Por isso, quando vamos estudar a Bíblia, devemos sempre pedir ao Espírito Santo que nos ensine, que ministre em nossos corações as verdades que precisamos aprender. O ensino humano é necessário, é salutar, não estou falando nada contra isso não. Mas quem nos esclarece, nos ilumina, é o Espírito Santo. Não queira pegar a Bíblia e fazer um estudo profundo, pegando o grego, pegando o hebraico, estudando cada palavra, a gramática da palavra, sem o Espírito Santo, você não muito vai ficar sabendo o que é aquilo, mas aquilo não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Se quer que faça diferença na sua vida, peça ao Espírito Santo que o ensine, porque senão você vai ficar só com conhecimento e não com o aprendizado do Espírito. Mas, o que mais que o Espírito Santo faz no dia a dia conosco, né? Ainda nesse mesmo versículo, no versículo 26 do capítulo 14. Ele fala que nos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, né? Isso é uma coisa interessante, principalmente para essa turma que está fazendo concurso público, que está estudando para concurso público, né? Eu, invariavelmente, quando eu vou orar para alguém que vai para uma prova, eu sempre peço o seguinte: Senhor, traga à mente dele aquilo que ele estudou, e na hora vem a pergunta: não, eu sei disso, eu lembro, eu estudei esse negócio, mas não lembro, né? Mas eu estudei isso. Então, o que o Espírito Santo nos faz? Ele nos faz lembrar do quê? Daquilo que ele nos ensinou, daquilo que nós já aprendemos. Agora, ele não vai fazer você lembrar daquilo que você não ensinou, você não aprendeu, que você não leu, que você não viu, né? Aí é magia, né? Você está lá, vou para o concurso público, vou marcar a verdadeira em tudo e acho que quer passar, né?
vou chutar tudo, não adianta, não vou pedir ao Espírito Santo que ajude você no chute, né? Que ajude ele a chutar, que todas as questões que ele chutar sejam corretas, verdadeiras, que ele acerte a questão. Então, a mesma coisa, o Espírito Santo, ele nos faz lembrar aquilo que ele já nos ensinou. Então, nós precisamos estudar a palavra de Deus, para entendermos, ouvirmos, sabermos o que o Senhor Jesus já nos falou. E a partir daí, ele vai nos lembrar. E eu coloquei pelo menos 2 questões aqui, que é muito comum. Quantas vezes temos medo de falar de Jesus com o argumento, eu não sei falar? Uma coisa é você não saber falar. Outra coisa é você nunca ter ouvido falar de Jesus, ou não ter conhecimento de Jesus, não ter conhecimento da palavra de Deus, e querer sair falando da palavra de Deus sem você ter conhecimento, né? Isso é muito comum quando nós conversamos com pessoas, com amigos às vezes, que começa a falar sobre a relação nossa com Deus, e ele começa a tirar teorias da vida dele, da experiência dele. Meu amigo, uma vez eu falei com um colega meu, formado comigo na engenharia, ele é professor na engenharia civil, na UNB, então um cara que tem livro escrito, aquela coisa toda. E nós começamos a conversar e entrou nesse assunto de relação com Deus espiritualmente. E ele começou a questionar alguma coisa, eu falando com ele, e ele falou assim, olha, não, porque eu sou um bom cristão. A colocação dele foi, eu sou um bom cristão. Falei, bom, se você é um bom cristão, eu imagino que você deve ler assiduamente a Bíblia. Ele falou, não faz muito tempo que eu não leio a Bíblia, mas eu nunca li a Bíblia. Aí eu falei, gozado, você como engenheiro civil, você sabe que você não pode ser um bom engenheiro sem estudar nos melhores livros de engenharia. Você como professor de estabilidade das construções, como é que você vai ensinar a estabilidade das construções sem ter um bom livro que te mostra isso? Falei, como é que você quer ser um bom cristão sem estudar a palavra de Deus? Esse aqui é o nosso compêndio, é o nosso livro básico. Como pode acontecer isso? De você ser um bom cristão, de você querer ser cristão e não querer estudar o livro, que é o livro que nos traz quem nós somos, quem Deus é, a nossa relação com Deus, né? Qual é o motivo da nossa salvação, como é que a salvação acontece. Enfim, aqui tem tudo que nós precisamos para nos relacionarmos uns com os outros e com Deus. E aí você quer ser cristão e não quer ler a Bíblia. Falei, amigo, é difícil, porque você está, é como se você estivesse conversando, você professor, conversando com um leigo aí, e o cara vai querer te ensinar como é que calcula a ferragem, né, a estrutura de um prédio. Vai querer, um cara que nunca estudou engenharia, vai querer te ensinar como é que você tem que construir um prédio. Então, a mesma coisa. Nós precisamos de estudar a palavra de Deus, né? Muitas vezes temos medo, né, de falar de Jesus com esse argumento. Não, eu não sei falar. Mas se você é um estudioso da palavra de Deus, o Espírito Santo vai trazer à nossa mente o que Ele mesmo já nos ensinou e vamos falar com autoridade. Gente, eu tenho experiência com isso, assim, profundamente, até quando eu estou dando aula aqui. Eu estou dando aula, de repente surge um assunto, ou às vezes uma pergunta que acontece, e te vem um texto na cabeça, na hora, vem uma coisa na cabeça que você fala assim, como é que eu vou sair dessa pergunta complicada, tal? E você começa a falar, vem um texto, o Espírito Santo te traz à memória coisas, e você fala exatamente aquilo que o Espírito Santo quer que você fale. Tenho certeza que vocês já tiveram experiências desse tipo também. Coisas que não é que eu preciso estar extremamente preparado, eu já fiz uma lista de todas as perguntas complicadas que alguém possa fazer para mim, e tem do outro lado todas as respostas na ponta da língua, agora eu saio para falar de Cristo. Não funciona assim. Não funciona assim. O Espírito Santo, nós temos que entender, o Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar todas as coisas que Ele já nos ensinou. E nós temos que ter essa fé, essa convicção, essa certeza, que nós podemos ir.
Se nós já entendemos a palavra, quer dizer, se nós já estudamos a palavra de Deus, nós podemos ir, que Ele vai trazer à nossa mente aquilo que a pessoa precisa de ouvir. Nem sempre aquilo que você quer falar, mas aquilo que a pessoa precisa de ouvir, né? Quantas vezes temos medo de falar de Jesus e sermos questionados por coisas que não temos resposta e não temos argumento suficiente? E aí eu vou lembrar coisas da Bíblia. Foi assim com Moisés. Moisés falou assim, eu não vou não. Deus chama Moisés para tirar o povo lá do Egito. Ele fala, olha, eu não vou, eu não sei falar, eu não tenho argumento, Faraó é poderoso e eu não vou, né? Jeremias, a mesma coisa, quando o Senhor chama Jeremias, Jeremias fala, eu sou uma criança, eu vou brigar com os poderosos? Eu não consigo, eu não vou não, Senhor. E para todos esses, né, Deus falou assim, não, você vai porque eu vou colocar em sua boca aquilo que você tem que falar, né? Então, esse argumento, para desempenhar as tarefas dadas por Deus, foram poderosamente... E essas pessoas, mesmo usando esses argumentos, mesmo se sentindo fracos, mesmo se sentindo incapazes, eles foram usados poderosamente por Deus, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 81, 1, né? Tem essa certeza. Salmo 81, 1. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai a Deus de Jacó. Não é esse texto, não. Não, 10, né? Não, é 10, desculpa. É 81, 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. É para você abrir a sua boca que o Senhor vai colocar na sua boca as palavras certas. Não é para ficar com a boca fechada. O Senhor vai te fazer lembrar tudo aquilo que você já sabe, que você já estudou, que você já aprendeu. Ele vai trazer essa memória. Então é preciso que nós tenhamos a firmeza, a convicção nessas questões todas, de abrirmos a nossa boca e que o Senhor vai encher a nossa boca, vai colocar as palavras certas em nossa boca, né? Josué no capítulo 1, e Josué era um dos também que passou por umas dificuldades, porque imagina, ele viveu 40 anos com Moisés, vendo aquele servo de Deus falando face a face com Deus, tanta coisa que Moisés fez conduzindo aquele povo. De repente vai entrar na terra prometida, o Senhor agora tira Moisés e fala, Josué, agora você assume. Ele falou, eu? Assumir no lugar desse homem? Eu falei, mas nunca! Quem sou eu para assumir no lugar dele? Né? E eu tenho certeza que era uma tarefa extremamente difícil. Extremamente difícil. E aí ele usou esse argumento, né? Não, eu não posso, sou pequeno, não dou conta, eu não vou substituir um homem, né, que foi tão usado por Deus. E o que Deus fala para ele? Josué 1, 7 a 9. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É o que o Senhor fala para você também, falou para Josué e fala para mim, e fala para você. Temos que meditar na palavra de Deus, na palavra dessa lei, dia e noite, e não desviar dela nem para a direita, para a esquerda, e não cessar de falar dela. E aqui está a chave para sermos bem-sucedidos, né? Prosperar, prosperidade. Prosperidade, né? A doutrina da prosperidade, ela existe. Ela existe, é aqui, está aqui, a doutrina da prosperidade. Quer ser próspero? Olha aqui, né? Então, somente ser forte e corajoso
para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que fores. Quer ser bem-sucedido? Quer prosperar? O outro versículo fala mais claramente ainda. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Está aí. Essa é a teologia da prosperidade que nós cremos. Não nessa outra aí que anda por aí, dizendo que quanto mais você dá, mais você recebe. Se der R$10, vai ser abençoado com tanto, mas se der 1.000, vai ser abençoado com mais. Não é bem por aí não, né? Não é assim que a palavra de Deus nos diz. E Atos 4:20. Atos 4:20, para a gente passar para outra coisa que o Espírito Santo faz conosco, no nosso relacionamento com Ele. Atos 4:20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Estava lá Pedro e João no Sinédrio, sendo arguído por aquele povo, dizendo o seguinte: vocês parem de falar de Jesus aqui em Jerusalém. Não falem mais desse Jesus aqui. E eles falam assim: nós não podemos deixar de falar daquilo que a gente tem visto, ouvido e na prática tem acontecido. Nós não podemos deixar de falar. Então não cesses de falar. Fale, abra a boca que Deus vai encher e não tenha receio de que, eu preciso de ter todas as respostas, eu tenho dúvida. Eu também tenho, todo mundo tem. Né? E fale, abre a boca, confie no Espírito Santo que Ele vai trazer aquilo que for necessário naquele momento. E ainda, o que o Espírito Santo nos faz diariamente? Esse versículo é maravilhoso. É João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Né? Então, o que é que o Espírito Santo faz conosco? Ele nos, o que vocês entenderam aqui da palavra? Nos guia, né? Ele nos guia. E aí, você pode até ser aquele cego, completamente cego, que se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai no lugar certo. Você não vai tropeçar, você não vai cair. Você não vai ser conduzido para um lugar ruim. Pelo contrário, você vai ser conduzido para um bom lugar. Então nós temos que ter essa convicção de que o Espírito Santo, na relação que temos com Ele diariamente, Ele também nos guia. Ele nos mostra o caminho, Ele nos orienta. Quantas mentiras temos ouvido em nome de Deus por aqueles que se dizem profetas nos dias de hoje? Nós estudamos na aula passada as heresias, lá dos primeiros séculos. Mas hoje em dia está abarrotado de heresia por aí. Uma delas eu acabei de falar agora sobre essa doutrina da prosperidade maluca, em que um monte de gente vai atrás, né? E eles dizem que estão falando em nome de Deus, mas não são guiados pelo Espírito Santo. Quem nos guia é o Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo são conduzidos para a verdade. Nós precisamos de ter esse discernimento, saber se quem está nos guiando de fato é o Espírito Santo ou são falsos profetas. Não vá na onda de falsos profetas, não se deixe ser guiados por falsos profetas, porque o lugar que ele vai levar não é o lugar que o Espírito Santo leva, que o Espírito Santo nos conduz à verdade. Né? Que segurança precisamos além desta? Se é o Espírito Santo que nos guia, podemos ficar tranquilos que seremos conduzidos no caminho da verdade que nos leva ao Pai eterno, à vida eterna. Versículo 8, João 16. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
que o Espírito Santo nos faz também? Ele nos convence. Aproveitar que o pastor Euler está na janela, quem nos convence do pecado não é o pastor Euler. Não sou eu, não é nenhum pastor, não é nenhum professor. Como a palavra de Deus nos diz, quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence. Enquanto estivermos nessa terra, estaremos sujeitos a erros e pecados. No entanto, o erro e o pecado na vida do cristão é um acidente. Não é um hábito e nem pode ser um vício. Se você é cristão, tem o Espírito Santo, você pode eventualmente, acidentalmente, cair, pecar. Mas isso é um acidente, não pode ser uma prática de vida. Sabe aquele pecado que você tem ele carinhosamente guardado com você, o seu preferido, que fala assim, olha, Senhor, você pode mexer na minha vida, mas aqui não. Aqui eu vou continuar seguindo esse caminho. Está errado, é pecado, mas eu não vou abrir mão dele. Né? Olha, você está precisando de se converter. Está precisando de se converter. Então, quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dar aquele clique na sua mente e você vai olhar para você e falar assim, meu Deus do céu, olha que coisa que eu sou, eu preciso da misericórdia do Senhor, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do perdão de pecado. E quem nos dá essa clareza na memória, na vida, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados. É a presença do Espírito Santo em nossos corações que nos convence dos nossos erros e nos faz arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Conselhos sábios são muito bons, mas quem nos convence é o Espírito Santo. O pastor Euler já saiu da janela, mas a palavra dele é muito boa. Não despreze a palavra dele, mas saiba que quem nos convence é o Espírito Santo. Nos usa como instrumentos, usa várias pessoas, usa vocês como instrumentos, mas, na verdade, quem nos convence é o Espírito Santo. E ainda, Romanos 26, 18, 26. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas, ele nos ajuda, ele intercede por nós, ele é um intercessor nosso, né? Eu fico imaginando assim, as nossas orações, se elas chegassem desse mesmo jeito que a gente ora lá no Pai, né, Deus ia falar assim, não, que coisa esquisita essa oração, que papo furado é esse, né? Mas ele tem um filtro, né? Nós oramos, o Espírito Santo fala assim, espera um pouquinho, vamos dar uma ajustada aqui, porque não é bem isso que você está querendo, não, eu sei que você está querendo. E eu acho que, de fato, o que chega a Deus é o que nós estamos querendo, não é o que saiu da nossa boca, porque o Espírito Santo vai nos corrigindo, ele vai nos ajudando em nossas fraquezas, né? Não somos super-homens e nem somos glorificados ainda. O dia que nós fomos glorificados, tivemos a ressurreição do nosso corpo, aqueles que foram arrebatados com o corpo transformado, a partir dali, ótimo, aí você não tem mais fraqueza, aí você não tem mais pecado. Mas enquanto estamos vivendo nesse mundo, vivos, caminhantes nesse mundo, nós somos fracos, nós podemos cometer pecados, portanto estaremos sujeitos a fraquezas nesse mundo. Porém, vejam o exemplo do apóstolo Paulo, né? Está em Romanos 12, 9 e 10. Não vamos ler, está pertinho aqui da Bíblia aberta ali. 12, versículo 9 e 10. Capítulo 12, versículo 9 e 10. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem. Não é esse o texto. Romanos 12, eu estou no 12, 9 e 10, será que é o 11? Enfim, o texto vocês conhecem, coloquei referência errada aqui. Que quando Paulo fala assim, quando eu estou fraco, aí é que eu estou
forte, né? Dentro da dependência dele, tá aí por perto. Se alguém estiver olhando aí, vai achar esse texto rapidinho, né? Então, Paulo, ele não se posiciona como aquele apóstolo que é o todo-poderoso, que é invencível, é imbatível, não comete erros, não é fraco, né? Em todas as coisas ele é extremamente forte. Não, pelo contrário. Paulo fala assim, olha, eu tenho um espinho na carne, uma fraqueza aqui, que eu peço a Deus e Ele não tira. E assim, meio que eu tô magoado com Deus, porque estou insistindo e Ele não faz nada comigo. E Deus fala, ó, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. Então, o que nós temos que entender é que nós não precisamos pousar de fortes, de valentes, de inquebráveis. Isso é bobagem. Achar que nós temos condições de suportar todas as coisas e que jamais nós não vamos cair, nós não vamos tropeçar, porque nós temos uma fé muito grande, né? Ótimo que se tivermos tudo isso. Mas mesmo assim, temos que reconhecer que quem nos sustenta é o Espírito Santo. Diz que quanto maior a árvore, maior é o tombo, né? Então, se você começar a se encher demais, cuidado. Cristo fala, Deus fala aqui, que a minha glória eu não divido com ninguém. Aí o cara começa a ser usado por Deus, aí as pessoas vão se achegando ao Senhor, e daqui a pouco ele começa a achar que ele é o cara. É ele que convence, é a palavra dele que é boa, é a palavra dele que faz com que as pessoas se cheguem a Deus, é a mão dele que vai curar a pessoa. E daqui a pouco cai, né? Porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Mas, humildemente, quando nós caímos, como nós somos fracos, o Senhor nos acolhe. E Ele fala, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Porque o Espírito Santo que habitava em Paulo era aquele Espírito Santo que o fortalecia a Paulo durante todo o tempo, mesmo durante as suas fraquezas. Então, o último frase que eu coloquei ali, não precisamos posar de fortes, valentes e inquebráveis. O que precisamos é ter a certeza de que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, né? E ainda, 1 Coríntios 12, versículo 1 e depois do 7 até o 11. Então, 1 Coríntios 12. Aqui está falando sobre os dons espirituais. Nós não vamos falar sobre os dons espirituais hoje. Estamos falando aqui no nosso relacionamento, o que o Espírito Santo faz conosco no dia a dia, né? Vai ter uma aula especificamente sobre esse assunto. Então, o versículo 1, capítulo 12, fala, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vamos para o versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, o Espírito Santo, ele nos concede dons. Ele nos dá dons. Qual? Aquele que você quer? Não, de acordo com a vontade dele. Para quê? Para um fim proveitoso. Proveitoso para quem? Pode ser para você. Mas ele está focando a comunidade, ele está focando o corpo de Cristo. O que ele quer é a edificação do corpo. Então ele nos concede dons de acordo com a vontade dele para um fim proveitoso para a edificação do corpo. Tá? Muito bem, depois vai ter uma aula especificamente sobre esse assunto.
Agora vamos falar ao contrário, né? Já que nós estamos falando da nossa relação diária com o Espírito Santo, a relação é daqui para lá e de lá para cá. Até agora nós falamos daquilo que o Espírito Santo nos faz. Agora vamos dizer o que nós temos que fazer também, né? Então, o 1 Pedro, como é que nós estamos de tempo? 1 Pedro 2, 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, o que nós temos que fazer? Qual que é o nosso papel? Desejar ardentemente, como uma criança recém-nascida, ela deseja o leite materno, é assim que nós devemos desejar a presença do Espírito Santo em nós. Então, essa parte é nossa. Não é, o Espírito Santo já fez a parte dele habitando em nós. Agora, nós devemos desejar, e isso parte de nós. O Espírito Santo não nos invade desrespeitando a nossa vontade. Por isso, temos que desejá-lo como criança recém-nascida deseja o leite materno. Quando temos plena comunhão com o Espírito Santo, santificamos as nossas vidas e nos capacitamos a realizar a obra de Jesus. E aí está em Gálatas 5, vamos lá. Gálatas 5, 25. Depois nós vamos voltar em Gálatas 5 ainda. Gálatas 5, 25 fala: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não é óbvio, esse versículo para mim é de uma clareza tão grande. Nós vivemos no Espírito, temos que andar no Espírito, temos que desejar o Espírito. E aí o Espírito nos capacita a fazer a sua obra. Temos que buscar o Espírito. Lucas 11. (9 e 10). Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, está colocando aqui, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Nós devemos buscar o Espírito Santo. E aqui, como eu falei no começo da aula, o Espírito Santo habita em nós. E é estranho quando você fala, se o Espírito Santo habita em nós, nós vamos buscar o Espírito Santo aonde? Como se ele estivesse em outro lugar que não está dentro de nós. Né? Então o Espírito Santo está em nós, então não precisamos buscá-lo em outro lugar, como se não o tivéssemos. O buscar aqui é ter vontade de estar cheio do Espírito Santo, ter nossas demandas atendidas de acordo com a vontade de Deus. Então, o buscar aqui é desejar que ele nos complete. Não é uma coisa assim, eu não tenho o Espírito e eu tenho que sair por aí de igreja em igreja, na casa de irmã, que eu fiquei sabendo que lá e lá eu tenho que ir lá. Não, aqui fala assim, olha, o Espírito Santo ele está em nós. O que nós temos que buscar é a plenitude do Espírito Santo em nós, é enchermos do Espírito Santo. Estamos pedindo as coisas que são da vontade de Deus para que Ele nos encha da sua graça. Né? Então, não basta apenas desejar ter comunhão com o Espírito Santo. O texto lido nos ensina que temos que pedir, buscar, bater. Isso indica ação, que além do desejo tem que haver perseverança. Essa é a nossa parte, a parte que nós temos que fazer. Né? Nós temos que manter acesa a chama do Espírito em nós. 1 Tessalonicenses 5, 19. Esse texto é pequenininho, versículo pequenininho, todo mundo sabe ele. Não apagueis o Espírito. Não podemos apagar o Espírito, mas
é estranho apagar. Será que eu tenho esse poder de apagar o Espírito? O Espírito está em nós, nós temos esse poder de apagar o Espírito. Então vamos entender um pouco isso, né? O apóstolo Paulo adverte aos Tessalonicenses que não devem apagar o Espírito que em nós habita. Como isso acontece? O Espírito Santo não se apaga. Apenas o nosso pecado ofusca o seu brilho. Se não andarmos segundo o Espírito, as pessoas não podem enxergar a luz do Espírito em nós e não iluminamos o caminho de ninguém. Então, o nosso pecado, ele ofusca o Espírito Santo em nós. E aí é como se tivéssemos apagado o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que está em nós não ilumina mais nada. Eu não vou falar para alguém, as pessoas vão olhar em mim, vão olhar para mim e não vão ver nada do Espírito Santo em mim. Quantas vezes nós conseguimos transmitir coisas para as pessoas que estão necessitando, dando luz para o caminho das pessoas, dando conselhos bíblicos, mas se nós não tivermos o Espírito, não buscarmos, estivermos cheios do Espírito Santo, provavelmente o nosso exemplo não vai dar luz para ninguém, não vai ensinar ninguém no caminho certo. Aliás, se bobear, vai ensinar pelo caminho errado, né? Então, por isso, temos que andar em santidade de vida, para que a luz do Espírito Santo brilhe em nós, né? Eu coloquei aqui uma figurinha, né, para a gente ilustrar isso, né? Os mais novos vão ver só de fotografia, os mais velhos talvez já tiveram isso em casa, né? Isso aqui é um lampião. Um lampião que tem ali uma chama e um vidro. E aí você ilumina o caminho. Eu quero trazer essa ilustração, que o Espírito Santo é a chama que está ali, né? Nós somos aí esse equipamento, né? E esse lampião, e o Espírito Santo que está em nós, nós vamos, a nossa vida vai iluminando o caminho, né? Acontece que os nossos pecados, ele suja a parede desse vidro. O que acontece é que, para quem usou isso em casa, sabe que a gente precisa de limpar esse vidro. Os nossos pecados fazem isso. Ele suja de tal maneira que a luz do Espírito Santo que está lá dentro não ilumina mais nada. Apagou o Espírito. Você não consegue andar mais com esse lampião na estrada, porque ele não vai iluminar nada, né? E aí, eu coloquei até uma imagem de um cara fazendo uma limpeza no vidro. Você passa o dedo lá dentro, é essa borra. Isso é o nosso pecado. E o nosso pecado, ele ofusca e não permite mais que o Espírito Santo que habita em nós ilumine alguém. Então, não apagueis o Espírito Santo. Não deixe que os nossos pecados ofusquem o brilho do Espírito Santo que há em nós. Estamos caminhando para o final, né? A outra coisa que nós temos que fazer, é responsabilidade nossa, desenvolver o fruto do Espírito Santo, né? Os dons do Espírito Santo são dádivas. A gente já falou bastante sobre isso em outros momentos, né? A diferença entre o dom do Espírito e o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, versículo 22 ao 24, fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se você olhar cada coisa dessa aí, são coisas que nós devemos desenvolver em nós. Domínio próprio. Não pensa que domínio próprio você está aqui e de repente o Espírito Santo vai botar domínio próprio na sua vida e a partir de amanhã você tem um domínio completo da sua vida. Não, isso é coisas que você tem que desenvolver em você, com o auxílio do Espírito Santo, mas é coisas que nós devemos desenvolver, tá? Então, os dons do Espírito são dádivas, presentes. Aliás, depois, quem tem a Bíblia no seu celular, em qualquer outro lugar, que está em inglês, né, pega esse texto, a palavra para dons do Espírito em inglês, a tradução em inglês, é gift, que presente, é presente. Então, há um presente do Espírito para você. Hoje você não tem, amanhã você tem. O dom do Espírito, dons espirituais é isso, você busca, hoje você não tem, ele te dá
no momento seguinte você passa a ter. O fruto do Espírito, não. O fruto do Espírito é uma coisa que você tem que desenvolver progressivamente em você. É seu, a responsabilidade sua fazer isso. Então, o fruto do Espírito é desenvolvido em nós e é de nossa responsabilidade desenvolvê-lo. Hoje não temos, amanhã o temos um pouco mais e assim progressivamente. Até o ponto que você consiga ter o domínio próprio, né, ser mais flexível, ser mais tolerante, enfim, né, todas as coisas que é colocado aqui como o fruto do Espírito, né? Essa é uma das grandes provas da habitação do Espírito Santo em nossas vidas. É quando, de fato, nós podemos demonstrar que temos o fruto do Espírito Santo. Concluindo, a Bíblia nos ensina em Romanos 8:9 que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Nós somos dele e temos o Espírito Santo. Portanto, devemos ter um profundo desejo de ter plena comunhão com ele, sermos guiados por ele e estarmos sempre prontos a obedecê-lo. Assim teremos vida plena e abundante na obra do Senhor Jesus, né? Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender esta relação que temos diariamente com o Espírito Santo, não somente da ação dele em nossas vidas, mas aquilo também que nós devemos fazer em relação ao Espírito Santo, santificando a nossa vida, buscando agradar ao Senhor, buscando obedecer ao Senhor em tudo que Ele tem dito e tem deixado para nós. Amém? Que Deus nos abençoe.